Olá, tudo bem? Eu sou a Rosana Braga, criadora do programa Desperte a Diva em Você, e hoje eu vim te contar de um aprendizado que eu tive esse final de semana. Eu assisti pela segunda vez uma palestra do querido Marcos Rossi. Se você não conhece Marcos Rossi, desde já eu te convido, assim que terminar de assistir esse vídeo, acessar o site dele, acessar a fanpage dele que eu vou te dar, porque o Marcos para mim é um dos maiores exemplos de autoestima e de amor próprio que eu já vi na minha vida. O Marcos tem algumas limitações que eu não vou te contar agora, porque eu quero que você conheça a história dele, é realmente brilhante. Ele é autor do livro Uma Vida Sem Limites. E ele é muito inspirador, muito porque a gente, quando começa a escutar a história dele e a ver o Marcos, a gente começa a se dar conta de quantas vezes a gente deixa de fazer coisas na nossa vida por desculpas, por medos, por bloqueios internos, por crenças limitantes, que na verdade são construções que a gente fez e que a gente pode substituir por novas construções, por novas verdades, por novos limites ampliados e abertos e ultrapassados. Mas uma frase que o Marquinhos disse, o Marquinhos é o modo como a gente o chama carinhosamente, ele diz assim que todos os recursos que a gente precisa para fazer o que a gente quiser fazer estão à nossa volta. Só que muitas vezes a gente não enxerga esses recursos, ou porque a gente não busca o suficiente, ou porque a gente parte do pressuposto de que eles não existem e simplesmente se sente limitado e vive uma vida limitada. Uma vida de. Outro dia eu vi o Bruno Gimenez usando uma expressão que eu gostei bastante. A gente vive uma vida de merda, uma merda quentinha que se torna confortável e a gente aceita simplesmente. Então isso foi muito forte para mim. Tudo que a gente precisa, todos os recursos que a gente precisa para fazer qualquer coisa que a gente quiser estão à nossa volta. A gente só precisa enxergar. E muitas vezes a gente acredita que enxergar é uma dádiva, é um dom, é uma capacidade que nasce com a gente. Só que isso não é verdade. A gente precisa desenvolver essa capacidade através de cursos, leituras, conversas, palestras, buscar fontes de referência que nos dê esse aprendizado, que nos dê essa capacidade de enxergar esses recursos. O Tony Robbins usa uma outra frase que é muito parecida e que complementa, que ele diz assim: tudo que eu preciso está em mim agora. Ou seja, ele está trazendo para dentro, e o Marquinhos fala que está ao nosso redor. E os dois são verdadeiros, tanto dentro da gente como ao nosso redor tem muitos recursos ilimitados, infinitos, e que a gente só precisa aprender a reconhecer esses limites. E é por isso que eu insisto tanto. Quando eu criei o programa Desperte a Diva em Você, foi justamente para reconstruir a autoestima de mulheres que muitas vezes não conseguem enxergar os recursos que têm dentro de si e ao seu redor. E por que eu falo isso? Porque eu sou fruto disso, porque eu fui para terapia aos 22 anos, porque eu faço terapia até hoje, com momentos intercalados, e tudo isso me possibilitou ter os resultados que eu sempre busquei. Então essa é a minha dica de hoje. O site do Marquinhos é marcosrossi.com e a fanpage é Marcos Rossi Palestras. Vale muito a pena conhecer essa história. Talvez você já tenha visto o Marquinhos, ele já esteve em vários programas de TV. Ele tem uma história tão inspiradora que os programas o chamam porque, enfim, vai lá e confira, porque vale muito a pena. Um grande beijo e até o próximo vídeo.